Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre mitos e verdades sobre a castração. Será que castração engorda? Será que castração previne doenças? Será que é bom castrar antes do primeiro cio, depois? O meu animal vai ficar mais calmo? Vou tentar tirar todas as dúvidas possíveis sobre esse assunto no vídeo de hoje. Bom, a primeira dúvida que eu tenho aqui, até vou dando umas coladinhas aqui no computador das dúvidas principais que eu separei. A primeira dúvida que eu tenho aqui é o momento certo da castração. Devo castrar antes do primeiro cio? Depois? Como que eu devo fazer, né? Então, o que antigamente, tem até vídeo aqui no canal meu mesmo, falando que eu falava, né, que tem que ser castrado antes do primeiro cio, a fêmea tem que ser castrada antes do primeiro cio, pra gente prevenir em quase 100% aí o câncer de mama, né? Mas alguns estudos mais recentes mostraram que se a gente castrar essas fêmeas entre o primeiro e o segundo cio, vai ser melhor para essa fêmea. Por quê? Vai ter uma redução na taxa ali de porcentagem de câncer, de prevenção do câncer de mama? Vai, mas a redução é muito pequena. Então, vou jogar alguns números aqui. Vamos supor que antes do primeiro cio a gente falava em 99% de prevenção do câncer de mama. Entre o primeiro e o segundo cio, a gente fala em coisa perto de 90%. Então, a prevenção do câncer de mama continua super alta se a gente castrar entre o primeiro e o segundo cio. Em contrapartida, há um benefício nessa espera. Por quê? Porque quando a gente fala de cio da fêmea, ela vai ter o cio por volta de uns 6, 7 meses de idade. Se a gente vai castrar entre o primeiro e o segundo cio, a gente imagina que a gente vai castrar esse animal com mais ou menos 1 ano de idade. E isso vai ser muito positivo, porque esse animal ele já vai ter tido um crescimento, um desenvolvimento, inclusive da própria vulva, muito melhor. E a gente consegue então prevenir problemas de crescimento, problemas até de desenvolvimento desse animal, tá? Quando a gente faz essa espera. E ainda assim a gente continua prevenindo o câncer de mama. Quando a gente tá falando de cadelas gigantes, muito grandes, né? Cadelas grandes e gigantes, pode ser que até seja mais interessante esperar um pouquinho mais essa castração. Converse com o seu veterinário para pensar aí nesse melhor momento para castrar esse animal, tá bom? Mas entre o primeiro e o segundo cio é realmente um bom momento para castrar as fêmeas, tá? No caso dos machos, a gente já não se preocupa tanto com esse momento, né? A gente também vai pensar, obviamente, nesse desenvolvimento desse macho, né? Mas a gente pode, então, castrá-lo aí quando ele tiver um pouquinho maiorzinho, tá? A castração, outra dúvida que eu tenho aqui. A castração costuma fazer o animal ficar mais calmo, menos agressivo, vai evitar as fugas, né? No caso de, por exemplo, de felinos. O que ajuda a castração? Bom, a castração tende a fazer com que esse animal não queira fazer tantas fugas, né? Ainda assim pode acontecer as fugas, porque eles gostam de dar uma voltinha, principalmente os felinos, né? Mas a castração ajuda a diminuir um pouco essas fugas, tá? Com relação à agressividade, a gente percebe, já existem alguns estudos mostrando que os cães, os machos, tendem a ficar menos territorialistas, então tendem também a melhorar a questão de demarcação de território, de melhorar um pouco essa questão comportamental, né, por estar diminuindo a testosterona. Mas as fêmeas, nem tanto, tá? Existem alguns estudos, inclusive um estudo feito pela USP, que mostrou que as fêmeas castradas, elas podem se tornar mais agressivas. Talvez não tanto com as pessoas da casa, mas com estranhos ela possa se tornar mais agressiva. Isso acontece porque quando a gente tira os hormônios femininos, né, dessa fêmea, e continua tendo a produção, né, em menor quantidade, logicamente, da testosterona,
ela vai ficar equiparada, vamos dizer assim, nesses hormônios, tanto femininos quanto masculinos, né? Então, às vezes acontece uma certa masculinização dessa fêmea. Então, às vezes aquela fêmea que levanta a patinha, aquela fêmea que monta, né? Que faz coisas de macho, vamos chamar assim, né? E que muitas vezes também pode ficar um pouco mais agressiva. Uma outra dúvida que eu tenho aqui é se a castração vai prevenir a questão de gravidez psicológica dessas fêmeas. Aquelas fêmeas que fazem ninho, que pegam bichinhos de pelúcia e cuidam como se fossem filhotes e às vezes se tornam agressivas com aqueles objetos, né? Às vezes sai leitinho pela mama. Sim, a castração, ela ajuda muito na questão da gravidez psicológica. Então, é muito interessante para quem tem esse problema com as fêmeas pensar na castração, tá? Uma dúvida também que muitas pessoas perguntam é se eu preciso ter uma cria da fêmea para depois castrar. Não, gente, de jeito nenhum. A não ser, claro, que você queira ter uma cria dessa fêmea, não tem necessidade de uma cria se você não tem esse desejo de ter filhotes da sua fêmea, tá? Você pode castrar essa fêmea sem ter nenhuma cria, tá? Não tem nenhum estudo que beneficia, que mostra que ter uma cria vai ser bom para a fêmea. Não, tá? Então, você pode fazer a castração normalmente sem ter essa cria, tá? E uma das dúvidas mais famosas, assim, e que gera uma grande polêmica, inclusive entre os médicos veterinários, é com relação à engorda do animal. Quando eu castro, o animal engorda? E, gente, por mais que vocês ouçam veterinários falando que não, eu vou dizer sim. A castração ajuda a engordar este animal, tá? E pera aí que eu já vou explicar bem bonitinho isso para vocês. Vários estudos mostram o porquê que a castração beneficia o aumento de peso dos animais. Vários estudos já mostram isso. Quando a gente retira os hormônios, né, desses animais, quando a gente diminui, né, diminui os hormônios desses animais, vão acontecer mudanças fisiológicas dentro desse animal. Então, os hormônios, eles ajudam a controlar a saciedade, né? Eles têm aí uma série de correlações com outras partes do corpo, que eu não vou detalhar isso também, porque fica um pouco mais complexo o vídeo, mas ele ajuda a controlar a saciedade desse animal. E além disso, a gente sabe que a retirada, né, a diminuição desses hormônios faz com que o animal tenha essa mudança comportamental de ficar mais calmo, né, de não buscar por fêmeas, não buscar por machos, por saidinhas, né, e com isso ele se movimenta menos, ele dorme mais, se movimenta menos e se alimenta mais. Então, não quer dizer que a castração é a causa da obesidade, mas a castração, ela influencia em diversos pontos importantes que fazem com que o animal possa sim ter um aumento de peso. E quando a gente fala isso na vida real, vamos sair um pouquinho da questão de estudos, mas quando você vê na vida real, a maior parte dos animais castrados, eles são mais gordinhos mesmo. E aí, muitas pessoas podem estar me condenando nesse momento, falando, poxa, você está falando que então não é para castrar, que não é bom castrar e tudo mais. Não, eu não tô falando nada disso. Se alguém tá pensando isso, tá pondo na minha boca essas palavras, porque eu não estou dizendo sobre isso. Eu sou super a favor da castração, eu acho que ajuda muito, né, quando a gente tá falando dessa convivência com os animais. A fêmea, por exemplo, o gato, a gata, né, ela no cio, ela é super complicada para esse tipo de interação ser humano e animal, né? O gato também quer sair, fica desesperado. A fêmea cadela, né? Ela libera o sangue muitas vezes, isso também incomoda muitas vezes o tutor, porque fica manchado de sangue o sofá, a cama, né? Eles mudam também de comportamento quando estão no cio.
Então, assim, pra mim, fora controle populacional, se a gente for entrar nesses detalhes, vixe, a gente vai ficar aqui conversando por muito tempo. Então, eu sou super a favor da castração, tá? Mas é muito importante que a pessoa que leve o seu animalzinho para castrar entenda que sim, ele vai ter uma tendência a aumento de peso por causa dessas mudanças fisiológicas que eu comentei e por causa das mudanças comportamentais que fazem com que esse animal diminua mesmo as atividades físicas e o gasto de energia, tá? Então, é muito importante que a partir do momento que você castrou o animal, se ele já não é mais filhote, ele já tá adulto e tudo mais, que você readeque a alimentação desse animal. O ideal nesse caso, então, é entrar com uma ração light, tá? Para que esse animal já consuma menos gordura. Tem que tomar muito cuidado com os felinos, com a alimentação à vontade, porque eles vão ter uma ingestão maior de alimento, né? Eles tendem a ter essa ingestão maior de alimento. Então tem uma série de cuidados importantes que precisam ser feitas e que o veterinário deve orientar vocês também, tá bom? Se o veterinário não estiver orientando, peça para ele essa orientação, porque ela é realmente muito importante. Se você já tem um cachorrinho que está gordinho, é castrado e já está gordinho, né? Então é muito importante também que ele faça esse trabalho de perda de peso, tá? Para que isso te ajude. Caso vocês precisem, eu tenho um trabalho muito bacana para ajudar os tutores, né, a perda de peso. Vou deixar até o meu contato aqui embaixo para vocês, caso vocês precisem fazer com que seu animal perca mais peso, né, volte ao peso aí de início da vida dele ali, né, o peso ideal, vamos dizer assim, tá? Então vou deixar meu contato aqui para vocês, para eu orientar vocês, ajudá-los. Mas é muito importante que o veterinário de vocês, caso vocês tenham um veterinário de confiança, faça esse trabalho, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, onde eu falei um pouquinho aí dos mitos e verdades sobre a castração. Castrem sim o animal de vocês. Tem, logicamente, prós e contras, como tudo na vida tem. Mas quando a gente coloca na balança, com certeza os prós são muito mais importantes de serem vistos e analisados por vocês do que os contra, porque os contra a gente consegue normalmente contornar melhor, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, deixa seu like se você gostou, se inscreve aqui no canal, me segue no Instagram @vetdre e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau, tchau!